Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula nós vamos falar sobre um assunto importante, assunto do 9º ano do ensino fundamental. Lembrando que eu faço essas videoaulas para que os meus alunos possam rever o conteúdo aprendido em sala de aula, tá? Mas se for útil para você, né? Então, bom proveito. Então, o assunto da videoaula de hoje é o que? A descolonização da África e da Ásia, tá? Então, a África e a Ásia foram regiões, né, que ao longo do século XIX e século XX, elas sofreram, né, o chamado que? Imperialismo. Então, as potências industriais europeias, elas, para conquistar novos mercados consumidores, para explorar mão de obra barata, né, saíram da Europa e foram em busca de novos territórios para serem explorados. Então, no caso, as duas áreas que mais sofreram com o impacto do imperialismo foi justamente qual, professor? Foi justamente a África, mais a África até, e a Ásia. Então, duas regiões que sofreram o imperialismo, né? Então, eu vou estudar o quê? Vou estudar como que esses países eles foram conseguindo a independência ao longo do século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que vai acontecer de forma mais intensa esse processo de descolonização. E nós vamos ver alguns casos específicos, né, como o caso da Índia, como o caso da Indochina, né, outras regiões que foram descolonizadas após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, esse slide mostra justamente aquilo que eu já falei para vocês, né? Esse processo de descolonização, né? Eu tenho o colonialismo no século XV, que foi quando os europeus chegaram principalmente na América, né? Os portugueses chegaram no Brasil, os espanhóis no restante da América Espanhola, né? E eles foram colonizar essas áreas. E no século XX, no final do século XIX, século XX, eu tenho o neocolonialismo com os países da Europa, dessa vez colonizando a África e a Ásia principalmente, tá bom? Então, só para contextualizar, né? Se eu vou estudar o que foi a descolonização, eu tenho que entender o quê? Que essa colonização foi causada, foi gerada pela ação imperialista, tá? E nesse ímpeto, né, em conquistar mercados consumidores, o continente que mais sofreu, sem dúvida alguma, como eu já disse, foi o continente africano, né? A África foi não só usada como área de influência dos países industriais da Europa, mas a África chegou a ser realmente toda partilhada. Ela foi toda dividida entre as potências da época, tá? Então, não respeitaram a cultura que existia nessa região, no continente africano, não respeitaram os costumes, as línguas, simplesmente os grandes países, né, eles foram fazendo o quê? Entrando e tomando posse do território africano. Então, esse mapa aqui ilustra, tá? Qual país, qual potência europeia acabou dominando a África? Então, essa área azul pertencente à França, a área vermelha pertencente à Inglaterra, a área verde pertencente à Alemanha, a área amarela, a Bélgica, amarela Bélgica, a roxa, né, a Itália, a laranja, a Espanha, né, e outros territórios que não exerceram influência direta desses países aqui. Então, lógico que a África sofreu, né, um abuso cultural, econômico, político extremamente forte, né? E por isso que hoje eu vou em determinadas regiões da África, a língua oficial é o inglês, é o francês, é o alemão. Por quê? Por causa desse período de colonização que eles tiveram nessa região, tá bom?
tá? Então, professor, eu já entendi o quê? Eu já entendi que os países ricos da Europa foram colonizar a África e a Ásia porque eles queriam dinheiro, né? Queriam um mercado consumidor para os seus produtos e queriam explorar a mão de obra. Mas por que aconteceu o inverso? Por que aconteceu a descolonização? Ou melhor, quais foram os motivos que levaram à descolonização? E aí eu posso apontar 3 fatores principais que foram os motivos da descolonização da África e da Ásia, tá? Primeiro motivo, crise econômica após a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, mesmo os países que venceram estavam numa crise profunda, dívidas, né? E manter colônias era bastante caro. Então muitos países começaram o quê? A preferir abandonar as colônias do que ter que arcar com mais este custeio. Então esse foi um dos principais motivos, ok? Outro motivo, questões ideológicas que começam a emergir, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, eu vou ter a Declaração dos Direitos Humanos, né? Eu vou ter ali a defesa de valores como liberdade, autonomia dos povos. Então, essa parte ideológica também vai, querendo ou não, influenciar no processo de descolonização. É um outro motivo que eu devo sempre lembrar, que eu devo estar citando, tá? Na minha análise desse conteúdo. E o terceiro motivo que explica a descolonização, tá? É a questão do nacionalismo. Então, as regiões dominadas começaram a nutrir o que? Um sentimento nacional, né? E nesse sentimento nacional, o estrangeiro começou a ser o quê? Visto como algo que deveria ser retirado. Então, lógico, o povo, né, nativo da África ou da Ásia, eles vão começar também a lutar por seus direitos e lutar pela sua liberdade. Junto a esses 3 fatores, né, vai ser criada a condição para a libertação desses países que sofreram a ação imperialista europeia, tá? Em 55, eu tenho a famosa Conferência de Bandung, né, que vai falar o quê? Essencialmente, qual que vai ser a essência dessa conferência, né? Garantir, né, expor, explicitar que os povos eles têm direito à liberdade, à coexistência pacífica, à autonomia, que ninguém tem que mandar em outro povo, né? Ou seja, né, uma série de valores contra o imperialismo. Isso vai ser o quê? Um acontecimento muito importante, né? Ocorrido, né, na Indonésia, a Conferência de Bandung. Tudo bem, pessoal? Tá? Só um detalhe, tá? Que eu não posso esquecer e que sempre é cobrado em vestibulares. 2 países, principalmente 2 países, nesse contexto, né, de descolonização, eles não aceitaram perder as suas colônias, tá? Quais países foram esses, professor? Eu tive a França e eu tive Portugal. França e Portugal não aceitaram perder suas colônias e teve início, né, uma série de conflitos e lutas armadas, violentos, pela libertação, tá? Na França eu tive a guerra na Argélia, foi uma guerra extremamente violenta, tá? E em Portugal, depois da Revolução dos Cravos, né, que vai ser posto fim à ditadura, né, eu vou ter 2 movimentos importantes nesse contexto, que é o MPLA, Movimento para a Libertação de Angola, né, e a Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique, que eram 2 movimentos que lutaram de forma armada, né, pela independência dos seus países, respectivamente. Tá? Então, a questão da independência de Angola, da independência de Moçambique e da independência da Argélia em relação à França. Tá? O processo mais violento, com certeza, né, foi na Argélia, né? Então o pessoal da Argélia teve grande dificuldade para conseguir a sua independência. Tudo bem? Tá? Outro país, professor, que vai se destacar nesse processo de descolonização, né, é a África do Sul.
a África do Sul, ela foi colonizada pela Inglaterra, tá? E na África do Sul, sempre que eu falo em colonização, além da exploração, etc e tal, tá? Uma figura ímpar, né? Um acontecimento ímpar vai marcar a história da África do Sul, que é o que? O chamado Apartheid. Essa é uma palavrinha mágica que eu nunca posso esquecer. Falei em África do Sul, falei em Apartheid. O que era o Apartheid, professor? Era a separação entre negros e brancos, né? Então, apesar da maioria da população, né, da África do Sul ser negra, tá? Elas eram o quê? Ela era apartada, ela era separada dos brancos. Então os negros não podiam usar os mesmos bancos dos brancos, não podiam ir nas mesmas lojas dos brancos, não podiam usar os mesmos banheiros dos brancos, né? Tinha igreja para branco, igreja para negro, ou banco de praça para branco, banco de praça para negro, tá? Ônibus para branco, ônibus para negro, e assim por diante. Um regime horroroso, tá? Racista ao extremo, em que uma minoria controlava a maioria. E nesse contexto, o líder, né, que vai lutar por acabar com esse apartheid, outro nome que eu não posso esquecer de forma alguma, é o Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, ele foi o grande líder, é o grande nome da África do Sul, que vai ser preso por vários anos, vai depois sair, né, da prisão, vai tomar o poder, né, de forma eleitoral, e vai por fim definitivamente a esse sistema segregacionista que separava brancos e negros, tá? Uma frase aqui, né, para nós pensarmos um pouco, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem, né, ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Então, falei em África do Sul, falei em Nelson Mandela, falei em Apartheid. Não esqueça, tá? Outra coisa importante, tá, que eu tenho que ter claro em minha mente. Quando eu falo em África, geralmente pergunto para o meu aluno, fale alguma coisa sobre a África. Ele vai lembrar lá, né, da savana, vai lembrar de tribos aborígenes, vai lembrar dos negros, né? É essa visão de senso comum que se tem. Mas a África, enquanto continente, existem várias Áfricas. Cada região tem um costume diferente, tem uma língua diferente, tem uma cultura diferente, tem uma política diferente, uma economia diferente, tem áreas mais urbanizadas, né, com metrópoles, tem áreas mais o que? Repleta de florestas, né, menos habitadas populacionalmente, em termos de população, né? Então existem várias Áfricas. A África é um continente que é bastante heterogêneo. Então eu preciso o quê? Quando eu falar em África, pensar, né, que a África é um continente plural, é um continente que tem diversas realidades. Tudo bem, pessoal? Tá bom? Então, descolonização, né, da África do Sul, Nelson Mandela, o Apartheid. Falei sobre França e Portugal que não aceitaram perder suas colônias e brigaram para isso. Agora eu vou deixar um pouquinho, né, a questão da África e vou vir para a Ásia. Como que ocorreu a descolonização em alguns países da Ásia e as suas consequências. Então, inicialmente, eu vou falar sobre a questão da Índia, tá? A Índia também era uma colônia da Inglaterra, tá? E quando eu falo em colonização da Índia, a primeira coisa, a principal, né? Se eu souber basicamente isso, eu já estou bem na fita, digamos assim. O movimento da independência da Índia, né, foi diferente da maioria dos outros, porque o líder, né, chamado Mahatma Gandhi, ele defendia uma resistência não armada, ele defendia uma resistência pacífica, tá bom? Isso foi o grande diferencial da independência da Índia. Então, enquanto em outros países eu tive o quê? Uma série de lutas, na Índia isso não aconteceu,
tá? Então essa é a principal diferença. Aqui na foto eu tenho Gandhi e o Nehru, que foi outro líder desse processo de luta, de independência, que muitas vezes ele acaba sendo esquecido nos livros de história, mas ele teve importância, ok? Resistência pacífica, né? Era defendido por Gandhi, né? Então, para ficar livre, vamos lutar? Não. Vamos fazer o quê? Vamos boicotar os ingleses, não vamos pagar imposto, não vamos fazer aquilo que eles pedem, e assim nós conseguiremos a nossa independência, tá? Então, a Índia consegue a independência, né? A Inglaterra, por causa dessa pressão, né, do movimento do Gandhi, e com a crise da Segunda Guerra Mundial, né, acaba cedendo a independência, digamos assim, à Índia. E aí, quando acontece a independência da Índia, finalmente, né, nós temos a criação de duas áreas, né? A criação do Paquistão e a criação da Índia, com o mesmo nome, tá? As duas áreas marcadas por quê, professor? Marcada por diferenças religiosas. Então, na Índia eu vou ter uma população de maioria hindu, né? E no Paquistão uma maioria islâmica. Então, essas duas diferenças, quando tem independência, são criadas duas regiões, tá? E essas duas regiões vão brigar principalmente por causa de uma outra região ao norte, chamada a região de Caxemira, né? Que é algo constante de disputa entre as duas áreas até os dias de hoje. Só para registrar, em 48, o Mahatma Gandhi, ele foi assassinado, né, por um radical hindu. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, falei em Índia, falei em Gandhi, falei em resistência pacífica. Outra região da Ásia, tá? A Indonésia. A Indonésia também foi colônia, foi colonizada pela Holanda, tá? O líder do movimento de libertação na Indonésia foi Sukarno, né? Então, com o final da Segunda Guerra Mundial, né, o Sukarno ele declara a independência da Indonésia, mas a Holanda não vai aceitar, e aí vai ter um conflito, e por intermédio da ONU, a ONU funcionando, né, que beleza, vai ter uma conciliação, e aí consegue o quê? Consegue, né, a Indonésia obter a sua independência. Certo, pessoal? Tudo bem? Tá? Outra questão problemática, essa é bem problemática até os dias de hoje, né? Com relação à descolonização, é a questão, né, de outra região na Ásia, né, a questão da Coreia. Tá? Então, a descolonização dessa região vai dar origem, inclusive, à Guerra da Coreia, que tecnicamente não terminou até os dias de hoje. Tá? Então, tá? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, a Coreia, desde 1910, ela era o quê? Ela era uma posse do Japão. O Japão perde a Segunda Guerra Mundial, evidentemente, né? Então a Coreia vai proclamar independência em relação ao Japão. Só que tem um problema, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós já vimos em outras videoaulas a questão do mundo bipolar, aquela briga entre capitalismo e socialismo, né? Nesse contexto de mundo bipolar, né, nós tivemos na Conferência de Yalta, antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, a criação de uma linha imaginária, né, o paralelo 38, que marcaria as zonas de influência soviéticas e estadunidenses, ou seja, capitalistas versus socialistas. Então, quando acontece, né, essa guerra, a Coreia proclama a sua independência em relação ao Japão, tá? Então, a região recém-liberta, né, vai ser dividida em duas áreas na altura do paralelo 38. Então, ao sul, essa região verde, né, Coreia do Sul, seria capitalista, né, área de influência dos Estados Unidos, e ao norte eu teria uma área de influência o quê? Comunista, né, com influência da União Soviética. Então,
foi criado isso. Então, para recapitular, a Coreia pertencia ao Japão. Com o final da Segunda Guerra, né, foi proclamada a independência da Coreia e ela foi criada, né, foi dividida em duas áreas, uma socialista ao norte e outra capitalista ao sul, tá bom? E lógico, né, tanto a Coreia do Norte como a Coreia do Sul queriam o quê? Conquistar a outra região. E aí vai começar o quê? Vai começar uma série de embates para ver o quê? Quem domina essa região. Então o que vai acontecer? Vou explicar pelo mapa que fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, inicialmente, o que vai acontecer? A Coreia do Norte, que era comunista, vai decidir atacar a Coreia do Sul, que é capitalista. As forças capitalistas vão o quê? Ajudar a Coreia do Sul. Vai acontecer o quê? Uma reviravolta, um contra-ataque, e aí essa área capitalista vai quase que conquistar toda a Coreia comunista. Quando os capitalistas estavam conquistando quase toda a Coreia comunista, a China, que era socialista na época, tá? Vai apoiar quem? Vai apoiar, evidentemente, a Coreia do Norte. E aí começa a ter o que? Um outro contra-ataque. E aí essa briga vai parar realmente, né, nessa região do paralelo 38. Então, nessa guerra da Coreia, o que vai acontecer? Vai ser criado, né, nesse armistício, nesse acordo de Panmunjom, que não é um tratado de fim de guerra, tá? Vai ser criado o quê? Uma área de 4 quilômetros nas fronteiras, uma área desmilitarizada. Ou seja, não pode ter a movimentação e organização de exército nessa região. E isso prossegue até os dias de hoje, tá? A guerra, teoricamente, não chegou ao fim. Existe um acordo. Então, até hoje, a Coreia do Norte, né, liderada pela figuraça aqui do Kim Jong-un, né, ou a Coreia do Norte continua com os seus atritos e ameaças contra a Coreia do Sul. Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, tá bom? Isso tudo, né, esse conflito que existe hoje, começou nessa época de descolonização, né, da Coreia, que antes pertencia ao Japão. Tudo bem? Tá? Outra área importante que foi descolonizada é a região da Indochina, tá? A Indochina, que pertencia à França. Geralmente eu sempre, né, quando eu estudo a descolonização da Indochina, né, essa descolonização está atrelada a outro conteúdo, que é a Guerra do Vietnã. Por quê, professor? Porque veja bem, né, quando eu tenho nessa conferência de Genebra que a França reconhece a independência da Indochina, vão ser criados 3 países, tá? Então, da descolonização da Indochina vão surgir 3 países. Eu vou ter o Vietnã, eu vou ter Camboja e vou ter o Laos, tá? Então, da descolonização da Indochina surgem 3 países, tá? O problema maior vai ser o quê? Vai ser com o Vietnã. Por quê? Seguindo aquela mesma ideia lá da Coreia do Norte, dos paralelos, né? Norte, Sul, capitalista, socialista, tá? O Vietnã também vai ser dividido nessa época em 2 áreas de influência. A área de influência socialista ao norte e a área de influência capitalista ao sul, né? Nessa época aqui, ficou decidido o seguinte com o Vietnã. Bom, separamos o Vietnã em 2 partes, socialista e capitalista. Vai ser feito um plebiscito, o povo vai ser consultado e aí o povo escolhe o que vai acontecer, né? Se o Vietnã vai virar comunista ou se vai virar capitalista. Só que os Estados Unidos, percebendo, né, que a tendência maior de vitória era para o lado socialista, os Estados Unidos vai o quê? Articular o quê? A não realização desse
plebiscito. E quando eu tenho a não realização desse plebiscito, né, o Vietnã vai acabar o quê? Em guerra. Então vai ocorrer a famosa Guerra do Vietnã. Tá? Então a Guerra do Vietnã, né, foi uma briga entre o quê? Entre o lado, né, socialista ao norte e o lado capitalista ao sul. Então, de um lado, os grupos ligados à União Soviética e do outro lado, os grupos ligados com quem? Com os Estados Unidos, tá bom? Então, esse mapa mostra como que estava o Vietnã nessa época aí de Guerra do Vietnã, nesse período pós-descolonização, né, da Indochina. Né? Então, eu tinha aqui essa parte roxa era o Vietnã, eu tinha a parte norte, que era a parte socialista, a parte sul, que era a parte capitalista, eu tinha aqui o Camboja, essa parte verde, Laos, essa parte laranja, e aqui vizinho a Tailândia. Então, os combates aconteceram entre os Vietcongs, que eram os grupos aliados do Vietnã do Norte, socialista, contra os soldados dos Estados Unidos, né? E essa foi uma guerra que, na verdade, os Estados Unidos eles acabaram perdendo, né? Porque eles abandonaram a luta. Então, o Vietnã do Norte venceu. Tanto é que depois, quando os Estados Unidos abandonam a guerra, tá? O Norte vai dominar o quê? Vai dominar o Sul, e o Vietnã vai virar o quê? Inteiro socialista. Tá? Foi uma guerra difícil, foi uma guerra marcada por muitas mortes. Eu tinha de um lado os Estados Unidos, que mesmo apesar de ter uma grande tecnologia, armas novas, helicópteros, tá? Os Vietcongs, os soldados inimigos, eles tinham armas simples, andavam em jangadas, tá? Só que, né, os Vietcongs conheciam bem o local, eles se embrenhavam no meio da mata, faziam verdadeiros sistemas, né, embaixo da terra para se proteger, verdadeiras cidades, né, embaixo do solo, ou criaram aqui uma trilha, né, a famosa trilha Ho Chi Minh, né, para abastecer os seus exércitos pela floresta. Então, os Estados Unidos nunca sabiam ao certo onde que estava o inimigo. Por isso que na Guerra do Vietnã foi muito usado, por exemplo, o tal do agente laranja, que era um agente desfoliante, né, para cair as folhas das árvores, das florestas, para ver se eles conseguiam o quê? Localizar os inimigos. Uma guerra terrível, muitas pessoas foram mortas, milhares de soldados norte-americanos, milhares de Vietcongs também foram mortos, tá bom? Foram usadas muitas armas químicas, como a famosa bomba de napalm, né, que queimava a pessoa, a carne da pessoa. Então, e não queimava o que não era orgânico. Então, muitas vezes a pessoa estava toda carbonizada, né, e a roupa estava intacta. Então, essa guerra foi uma guerra cruel, tá? Massacres dos dois lados, principalmente por parte dos Estados Unidos, né? Os soldados, vários relatos, soldados que presenciaram atentados contra pessoas inocentes, né? Como o famoso massacre, né, de My Lai, que foram mortas principalmente mulheres e crianças. A opinião pública dos Estados Unidos foi ficando totalmente contrária à guerra, né? Porque era uma guerra que só estava gerando morte, gasto, prejuízo, e não havia nenhum retorno positivo. Então, né, vai surgindo no começo da década de 70, final da década de 60, né, aquela ideia da cultura do paz e amor, não faça guerra. E aí a sociedade americana vai fazendo com que os políticos comecem a ser obrigados a querer o quê? Tirar os Estados Unidos da guerra do Vietnã, né? Então, finalmente, né, sem apoio dos Estados Unidos, né, eles saem da guerra. O Vietnã do Sul acaba sendo dominado pelo Vietnã do Norte, pelo Vietnã comunista, tá? Essa figura aqui mostra, né, o verdadeiro sistema de engenharia subterrânea que os Vietcongs faziam
para combater os soldados dos Estados Unidos. Eles construíam verdadeiras cidades subterrâneas naquela área densa de florestas, tá? Essa foto é uma foto triste, né? E marca, acho que um dos principais marcos da Guerra do Vietnã é essa foto, né? A menina fugindo com outros companheiros aqui, né? Com outros menininhos, outras crianças, fugindo de um ataque que os Estados Unidos havia feito na sua vila, né? Com arma química, né? Bomba do napalm. Então, olha a expressão de terror. Essa foto, ela é uma foto emblemática da Guerra do Vietnã. Tudo bem, pessoal? Então, assim, é um conteúdo extenso. Passei várias informações bem rapidinho, né? Para revisão de conteúdo. Nós vimos primeiro o que foi, né, a colonização, o que foi o imperialismo, né, que aconteceu principalmente na África e na Ásia. Depois nós vimos como que aconteceu, os motivos que fizeram com que acontecesse o processo de descolonização desses países, e nós vimos casos específicos de descolonização dessas regiões. Nós vimos a questão da África, descolonização da África, né? A França e Portugal que não aceitavam a liberdade dos seus colonizados, né? Nós vimos a questão da independência da Índia com Mahatma Gandhi, a resistência não violenta, a resistência pacífica. Nós vimos a questão, né, da Indochina, nós vimos a questão da Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia. Então, são elementos primordiais quando eu falo em descolonização, né, que aconteceu no século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, muita informação, pode mandar um e-mail para mim, prof.dorindeoliveira@gmail.com. Manda um e-mail que eu tiro sua dúvida, né? Ou aceito a sua crítica, a sua sugestão, é sempre muito bem-vinda, ok? Muito obrigado por assistir a minha videoaula e até uma próxima videoaula. Um grande abraço, se Deus quiser. Tchau, tchau.